Enfim, chegamos à lição mais temida por todos aqueles que atuam como professores de escola dominical aqui na internet. Lição de número 8, cujo título é Transgênero. Que transrealidade é essa? Você do outro lado pode se perguntar qual o motivo desse temor. E a resposta é: existe sim um patrulhamento ideológico e nós podemos sofrer censura. Em outras ocasiões, esse canal já foi alvo de censura. No entanto, não fugiremos do assunto. Vamos abordar esse tema de forma técnica, objetiva, resumida e bíblica. De forma técnica, porque eu vou aqui utilizar como texto principal para a minha preleção, para a minha exposição, um livro publicado pela CPAD chamado Ideologia de Gênero, do Adriel Lemos e do Robson Carvalho. Irmão Murilo, você não vai seguir o roteiro proposto pelo autor da lição? Não. Mas lhe deixo aqui uma orientação prática pedagógica. Você vai ler a lição e você vai ler o livro de apoio da lição, que segundo o pastor Douglas Batista tem 70% de conteúdo a mais do que na revista. Então você vai ler o pensamento do pastor Douglas Batista, as suas considerações sobre o assunto na revista e no livro de apoio, para você ter uma visão mais aprofundada do roteiro aqui estabelecido pelo autor da lição. Aqui nesta pré-aula e neste subsídio, nós vamos seguir esse mesmo tema sobre o viés, sobre a ótica de outros dois autores. Nós vamos falar do mesmo assunto, mas com argumentos diferentes, por caminhos diferentes, a fim e o objetivo, a razão, a finalidade é que você tenha um complemento por meio dessa pré-aula e por meio desse subsídio inscrito. Nós vamos abordar o tema de forma técnica por essa razão. Vamos abordar de forma resumida, porque só temos aqui mais ou menos 1 hora de aula. O tempo é pouco, então não dá para tratar de tudo em apenas 60 minutos. Vamos abordar o tema de forma bíblica, porque a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. É a inerrante, inspirada e infalível palavra de Deus. Pois bem, tendo dito isso, já quero chamar sua atenção para o título da lição, e aqui no título da lição eu vou fazer 2 coisas importantes. Em primeiro lugar, eu quero definir o que significa esse termo transgênero, porque ele é de suma importância para a nossa aula de hoje, e quero também mostrar a amplitude do tema, trazendo um texto do Kevin DeYoung, onde ele responde o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Vamos começar pelas definições. Por que é importante definir o termo transgênero? Porque ele se confunde com 2 outras palavras, entre aspas, parecidas: travesti e transexualidade. Travesti é a pessoa que gosta de vestir roupas normalmente associadas ao sexo oposto, ao outro sexo. Um homem que se veste como mulher e uma mulher que se veste como homem. Essa é a definição, de forma bem sintética, bem geral, do termo travesti. Transsexualidade, por outro lado, refere-se à condição do indivíduo cuja identidade de gênero, isso aqui é um termo cunhado pela ideologia de gênero, cuja identidade de gênero difere daquela designada no nascimento e procura fazer a transição para o gênero oposto mediante intervenção médica, podendo ser a resignação sexual ou apenas a feminilização ou masculinização. É quando um homem que se identifica como mulher, de acordo com o pensamento da doutrina da ideologia de gênero, quer transformar o seu corpo. Aí ele pode fazer isso por meio por meio de uma cirurgia, de uma intervenção médica, ou por meio de aspectos que tornem a sua aparência mais feminina, no caso dos homens que se identificam como mulher, e no caso das mulheres que se identificam como homem, transformar a aparência física do seu corpo, dar a ela um aspecto mais masculino. Isso é transexualidade. Agora, transgênero é um termo amplo dentro dessa discussão de gênero. Esse termo, ele abarca praticamente
praticamente todo o conceito da ideologia de gênero. Transgênero difere-se do travesti, lógico, e do termo travesti, de transexualidade. São pessoas que têm uma identidade de gênero ou expressão de gênero. A identidade de gênero é como a pessoa se identifica. Eu me identifico bi, eu me identifico hétero, eu me identifico homossexual e por aí vai. Expressão de gênero é como a forma da pessoa se apresentar, a aparência, a forma dela se vestir, a aparência física dela. Aí a nossa definição prossegue dizendo o seguinte: são pessoas que têm uma identidade de gênero ou expressão de gênero diferente do seu sexo biológico, independentemente da orientação sexual. As pessoas transgênero podem identificar-se como heterossexuais, homossexuais, bissexuais, pansexuais, assexuais e etc. Ou podem simplesmente considerar os rótulos convencionais de orientação sexual inadequados ou inaplicáveis. É importante dizer que esse movimento LGBT, que lá atrás era simplesmente conhecido pelas siglas GLS, na década de 1990, o termo era bem enxuto, GLS, mas esse termo ele foi ganhando novas expressões, ele foi ganhando novas siglas, e hoje é um termo que já tem várias outras letras. Hoje, o movimento, a militância LGBT, se coloca debaixo da sigla da LGBTQIAPN+. Eu até anotei aqui para não esquecer, né? O L de lésbica, o G de gays, o B de bissexuais, o T de transgênero, o Q de queer, que é uma expressão que a gente falou em aulas passadas, queer, o I de intersexuais ou hermafrodito, o A de assexuais, o P de pansexuais, o N de não binário e a sigla mais, né, a expressãozinha mais, indicando diversidade. Então, o que é que eles querem dizer? O movimento todo, as expressões de gênero, as identidades de gênero não se resumem ao que está aqui nessa lista. Existem muitas outras, mas a diversidade é muito grande. É mais ou menos assim que esse movimento é caracterizado. Agora, diante de toda essa militância, de toda essa doutrinação, de todos esses conceitos que a gente já falou um pouquinho aqui, de tantas definições desse movimento, de tudo aquilo que a gente ainda vai falar nesta aula, uma pergunta cabe aqui, no título da lição. E que pergunta é essa, irmão Murilo? O que a Bíblia diz sobre homossexualidade? O que é que a Bíblia diz? Bem, o Kevin DeWong, ele dá, acho que é assim que cita o nome dele, desculpe se eu estivesse dando errado. Ele dá uma resposta bem interessante. Ele diz, é uma pergunta que está relacionada a muitas coisas importantes, né? O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, a respeito da homossexualidade? Aí ele vai dizer, essa pergunta, a resposta a essa pergunta está relacionada, está atrelada a coisas muito importantes, a muitas coisas importantes. Está relacionada à opinião de Jesus sobre o casamento, olha só, a opinião de Jesus sobre o casamento, ao ensino de Romanos capítulo 1, ao pecado de Gênesis 19 e a relevância ou não das leis que achamos em Levítico. Está relacionado ao significado de algumas palavras gregas debatidas e ao significado de procriação. Está relacionado ao comportamento homossexual no mundo antigo e assim a natureza da individualidade, da satisfação pessoal é definida por expressão sexual. Está relacionada ao modo como mudamos, o que podemos mudar e o que não podemos mudar. Está relacionado a temas importantes como amor, santidade e justiça. Está relacionada às mágoas, esperanças, temores, anseios, deveres e desejos de uma pessoa. Está relacionada à fé, ao arrependimento, ao céu, ao inferno e a centenas de outras coisas mais. Veja que definição extraordinária desse autor. E eu não sei se você conseguiu perceber, mas eu consigo extrair duas coisas aqui desta definição. Primeira, eu acho que isso aqui ficou claro, né? Eu percebi, eu não sei se você conseguiu, mas ficou claro. Vamos lá. Primeiro, eu percebi que o assunto da homossexualidade,
envolve, não é? Envolve mais questões do que podemos imaginar. O assunto é muito amplo. E em segundo lugar, eu percebi dentro dessa definição que a fundamentação e a oposição que a Bíblia faz à ideologia de gênero não está estruturada apenas em um texto isolado, mas em múltiplas doutrinas e princípios que estão revelados na palavra de Deus. Então não é só uma questão de interpretar se o que diz lá em Levítico é relevante ou não. A questão é muito mais ampla. E isso fica bem evidente na definição aqui deste autor que eu trouxe para vocês. Nós vamos aqui seguir um roteiro interessante. Qual é o roteiro que você vai seguir aí, irmão Murilo? Hoje eu não vou falar do texto áureo, a gente não vai seguir aquele modo convencional que adotamos aqui em nossas aulas, não vou falar do texto áureo, não vou falar da verdade prática, mas vou seguir um roteiro. Qual é o roteiro? Eu vou falar sobre a ideologia de gênero e as suas origens. Aqui é uma coisa mais técnica. Depois disso aqui, eu vou definir o que é ideologia, o que é gênero e o que é ideologia de gênero. No terceiro tópico, eu vou mostrar a você, isso aqui é o nosso roteirinho. No terceiro tópico, eu vou mostrar a você quais são as estratégias usadas pelos ideólogos, adeptos dessa, alguns chamam teoria de gênero, né? Outros dizem realmente ideologia de gênero. Os adeptos dessa ideologia, quais são as estratégias deles e quais são as intenções. O que eles intencionam mediante a aplicação de tais estratégias. E, por fim, na conclusão, eu vou lhe mostrar qual é a contraposição bíblica de forma rápida e objetiva. Tudo isso está aqui neste subsídio. Inclusive, para os alunos da ferramenta EBD, eu deixei de forma exclusiva aqui acho que 2 páginas só de termos que são usados nesse debate, né, de ideologia de gênero e fé cristã, de termos que são utilizados nesses embates e as suas definições. Se você está me assistindo por meio do YouTube, você pode baixar esse subsídio aqui embaixo, em um link azul que está aqui embaixo. Se você quer ir além e ser um professor preparado em todos os aspectos para ministrar a aula na escola dominical, seja aluno assinante da ferramenta EBD. O aluno assinante da ferramenta EBD, ele patrocina esse trabalho gratuito aqui no YouTube, ele nos incentiva a produzir esse conteúdo, a chegar a mais pessoas, mas também ele recebe material exclusivo, que somente o aluno assinante da ferramenta EBD recebe, tem acesso, está disponível somente para ele. Se você quer ser um aluno assinante, o link também está aqui embaixo. Clica e conhece a ferramenta EBD em nome de Jesus. Vamos lá! Ideologia de gênero e suas origens. Irmãos, o que eu vou falar aqui a vocês assusta. Por que assusta? Porque, em primeiro momento, é um tema que a maioria das pessoas da igreja tem acesso, mas não tem conhecimento. Porque a gente vai falar sobre marxismo, vamos falar sobre feminismo e sobre ideologia de gênero. Esses 3 temas, essas 3 ideologias, elas estão assim, ó, juntas e misturadas. Tem uma frasezinha que eu notei aqui, lá no início do tópico de número 2. Eu notei o seguinte: assim é o marxismo para o feminismo e o feminismo para ideologia de gênero. Como assim? Por que eu notei isso aqui? Veja, o marxismo, ele lança os fundamentos para o feminismo. E o feminismo lança os fundamentos para ideologia de gênero. São 3 ideologias abraçadas pela extrema esquerda brasileira, e não dá para falar sobre, não tem como não falar de política nisso aqui, porque as políticas feitas pela extrema esquerda abraçam essas ideologias, pulverizam essas ideologias, e por meio de leis e decretos, por meio de trâmites no Congresso Nacional, seja no Senado, seja pela Presidência da República, eles tentam impor, né, esses conceitos à sociedade. Então,
ideologia marxista, ideologia feminista, ideologia de gênero são utilizadas por políticos de extrema esquerda para a propagação de uma descaracterização, de uma desfiguração, de um solapamento dos princípios judaicos cristãos. É utilizado para desconfigurar a família, para atacar jovens e adolescentes. Essas ideologias são utilizadas para atacar a Bíblia e o cristianismo. Eu disse isso aqui, né? Disse muito menos que isso aqui em um vídeo passado e a gente foi censurado. Então, vamos lá, né? Deus nos ajude aí para que a gente não seja. Vamos lá. Falando sobre a Gênese, sobre o princípio, o início da ideologia de gênero, a gente poderia falar disso de uma forma espiritual, que o princípio disso é o pecado. E a gente poderia ir lá para Gênesis, né, os primeiros 3 capítulos de Gênesis, e mostrar que a partir do pecado cometido por Adão e Eva, né, aí o problema começou. Mas, em termos históricos, nós queremos começar do marxismo. Presta atenção. Karl Marx, ali nascido em 1818, falecido em 1883, viveu sua juventude, eu vou ler um pouquinho aqui, me aturem, me suportem, mas ouçam com atenção. Ele viveu sua juventude no período da Revolução Industrial, época em que também teve como pano de fundo as grandes transformações econômicas, políticas e sociais que ocorreram na Europa no fim do século XVIII e início do século XIX. Marx atuou como filósofo, economista, historiador, jornalista, teórico político, além de ter sido um importante revolucionário intelectual alemão, bem como fundador da doutrina comunista moderna. Marx era muito amigo de Engels, que é Friedrich Engels, eu não sei se é assim que cita o nome desse camarada, mas ele era amigo desse rapaz aí. Ele viu ali a situação triste do proletariado naquela época. Você estudou história, sabe mais ou menos um pouquinho que eu estou falando aqui, quando os burgueses surgiram ali, o pessoal rico, revolução industrial, o pessoal que contratava mão de obra barata. Ele viu essa desigualdade de classes, né, onde o rico enricava mais ainda o pobre se tornava mais pobre e miserável, e ele resolveu entrar nessa questão, resolver essa questão. E ele observou isso. Marx era filho de gente rica, né? Porque ele era filho de advogado, estudante acadêmico, coisa que era um luxo para a época. Aí ele viu essa desigualdade na sociedade e chamou isso de luta de classes. E ele se propôs a resolver esse problema. E como era que ele queria resolver esse problema? Ele queria promover uma revolução do proletariado. O proletariado devia se unir, e essa união revolucionária do proletariado acabaria com a classe burguesa. Aí qual era o ideal socialista comunista de Marx? Promover uma sociedade sem classes, onde todo mundo é igual. Veja que o socialismo, o comunismo é uma utopia. No papel é a coisa mais bonita do mundo. Mas onde o comunismo, o pensamento de Karl Marx foi implantado, tudo que houve foi miséria, destruição, morte, ditadura. Não tem um país sequer no mundo onde o socialismo foi implantado e deu certo. Então, tudo que o socialismo provoca é destruição. Mas o que é importante aqui para a nossa lição é que a teoria marxista, o pensamento de Karl Marx, ele afronta diretamente a família. Porque Marx entendia que a família estava associada ao capitalismo. E ele queria destruir o capitalismo e, por tabela, destruir também a família. Se a gente destruir a família, a gente destrói o capitalismo. Então, eu tenho aqui, dentro do subsídio, eu quero resumir isso aqui para você não ficar voando, não é? Mas dentro aqui do subsídio, você vai ler o subsídio, eu tenho aqui citações de Marx, citações de Engels, pensamentos do Manifesto Comunista que estão relacionados diretamente ao ataque, à destruição da família. Aí eu quero resumir tudo o que eu anotei aqui, todo o pensamento que está exposto aqui, em alguns pontos. E esses pontos, eles
tendem a lhe mostrar por que é que o marxismo critica a família tradicional. O porquê? Primeiro, o marxismo vê a família como uma instituição ligada à propriedade privada. O marxismo enxerga, nesse primeiro ponto aqui, a família tradicional como uma unidade que ajuda a manter a propriedade privada. Isso ocorre porque a família muitas vezes é responsável por transmitir propriedades, heranças e riquezas de geração em geração. E segundo o marxismo, isso pode perpetuar desigualdades econômicas entre famílias. Aí eles atacam a família. Mas há outro ponto aqui, que isso aqui é o cúmulo do absurdo. O marxismo acredita que a família perpetua desigualdades e hierarquias. Que o marxismo não gosta de hierarquias, né? Entre aspas, não gostam de igualdades. Porque para um marxista, né? Não, é comunismo, é socialismo para o povo e capitalismo para mim. Olha o que é que eles pensam aqui sobre a família. A família tradicional frequentemente mantém estruturas de poder e hierarquias, como a figura do pai, como provedor e autoridade. Não, essa figura do pai tem que ser desconstruída. O marxismo argumenta que essas hierarquias refletem desigualdades presentes na sociedade mais ampla, contribuindo para a subjugação das mulheres e a reprodução das desigualdades de classe. Então a gente vai desconfigurar a família tradicional, acabar com o elemento de pai e elemento, mas acabar com isso. Você veja que o marxismo, no miolo de sua ideologia, é muito parecido com o feminismo e com a ideologia de gênero. Todas essas ideologias atacam a família. E eu notei aqui outros pontos sintetizados do marxismo, mas esses dois são fundamentais para a gente entender a origem da ideologia de gênero. Então veja que lá desde o marxismo, desde o estabelecimento do pensamento de Karl Marx, a família já era um alvo a ser detonado, a ser destruído. Aí a gente chega aqui no movimento feminista e a ideologia de gênero. Veja que a ideologia de gênero, ela tem sua fundamentação no feminismo, e o feminismo, sua fundamentação, encontrou uma fundamentação no marxismo. Marx ofereceu o arcabouço filosófico perfeito para o surgimento de uma nova luta contra as famílias e os valores ensinados por Cristo. Aí surgiu o movimento feminista. Em termos bem simples, Marx lançou as bases desse empreendimento e o feminismo construiu a teoria, como num prédio onde você não enxerga as sapatas, mas elas existem e são profundas, densas e importantes para a construção. Aí vem aquela expressãozinha que eu citei lá no começo da aula. Assim é o marxismo para o feminismo e o feminismo para a ideologia de gênero. Porque veja, o feminismo, a gente viu isso na aula passada, vimos as 3 ondas do feminismo e falamos ali sobre Simone de Beauvoir, sobre Judith Butler, falamos sobre outras feministas, né? E a gente viu que o feminismo, aquilo que começou como um feminismo intelectual por meio das artes, das ciências, as mulheres tentando ganhar espaço na sociedade, esse feminismo deu lugar a um feminismo militante, segunda onda e terceira onda. Aí, nessa segunda e terceira onda, qual foi o pensamento que surgiu do feminismo? Surgiu o seguinte, olha, a própria Simone de Beauvoir disse assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, o que a gente começa a perceber dentro do feminismo militante? Uma desconstrução de gênero. E foi exatamente isso que Judith Butler ela defendia, uma multiplicidade de gênero. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Não é o gênero. O gênero ele não é uma definição biológica. Não se nasce macho nem fêmea. O gênero é uma construção social. Aí você percebe que, em síntese, ideologia de gênero, feminismo e marxismo estão juntos e misturados. Não tem como a gente desassociar um do outro ou dos outros. Então, quando alguém lhe perguntar qual é a origem, qual é a gênese em termos filosóficos, em termos históricos da ideologia de gênero, você vai dizer, olha, o feminismo bebeu do marxismo.
E a ideologia de gênero bebeu dos dois, principalmente do feminismo. Estão associados. Então é por isso que esses movimentos, né, eles andam de mãos dadas. Esses movimentos andam juntos, entendeu? E trabalham em prol de uma mesma finalidade, de um mesmo objetivo: atacar a família, atacar jovens, crianças e adolescentes, atacar a fé cristã e a Bíblia Sagrada, atacar a igreja, porque a igreja se configura como um obstáculo para o avanço dessas ideologias. O pensamento judaico-cristão, a moral, se configura como um obstáculo para a pulverização desses movimentos. É por isso que há um ataque ferrenho à fé cristã, para que você aceite, para que você ache normal. Aí tem irmãs dentro da igreja, irmãs feministas. Não dá para ser feminista e ser crente. Tem irmãos dentro da igreja que abraçam o inclusivismo. É o cerne do evangelho progressista. Não dá para ser progressista e ser crente. Crente de verdade. Não dá. Não dá. Ou você é crente ou você é adepto desses movimentos ideológicos. As duas coisas não dá. Porque o cristianismo é antagônico a esses pensamentos. Acho que você entendeu, não é? Porque alguns irmãos aí estão dizendo, o irmão Murilo está sendo mais técnico. A gente precisa, irmão, às vezes ser técnico. Porque dentro de debates assim, você não vai combater um argumento com opinião pessoal, você tem que combater o argumento mostrando conhecimento. Mas vamos lá. Vamos conceituar a famigerada ideologia de gênero. Vamos lá. Vamos começar definindo, destrinchando devagarinho. O termo ideologia. O que é que significa esse termo ideologia? Ideologia vem da junção de duas palavras gregas, ideia e logos, que quer dizer literalmente doutrina das ideias. Então, ideologia, no seu aspecto mais puro, quer dizer doutrina das ideias. A palavra foi criada por um francês, onde lá no ano de 1801, ele escreveu um livro, Elementos de Ideologia. Esse termo ele foi se desenvolvendo e ele ganhou definições dentro de campos de estudos. Por exemplo, no campo sociológico, a ideologia é vista a partir de uma associação de representações e ideias produzidas por um determinado grupo social no meio em que está inserido e em função desse meio. Assim é possível perceber grupos que defendem ideologias políticas, econômicas, jurídicas, etc. Geralmente, o grupo que defende certa ideologia busca convencer outras pessoas a seguirem essa mesma ideologia. As ideologias, elas surgiram. A história mostra-nos algumas defendidas por determinados grupos sociais, políticos e econômicos, como, por exemplo, vamos citar aqui a ideologia fascista, que foi implantada na Alemanha e Itália com caráter militar expansionista e autoritário, a ideologia comunista disseminada na Rússia e em outros países, visando a implantação de um sistema de igualdade social, a ideologia democrática que surgiu na Grécia Antiga e teve como ideal a participação dos cidadãos na vida política, a ideologia capitalista que nasceu na Europa e era ligada ao desenvolvimento da burguesia, visando o lucro e o acúmulo de riquezas, e aí mais. Então, dentro do campo sociológico, a ideologia ela se dá de forma muito particular a um grupo, ao meio e aos objetivos desse grupo. Agora, preste atenção na definição filosófica do termo. No campo da filosofia, ou a compreensão filosófica do termo ideologia, requer um esforço maior. Preste atenção, dobre sua atenção. Pois não há um conceito único a ser adotado para o termo, já que possui significados diferentes, podendo-se ter uma concepção neutra ou crítica. Olha a definição da concepção neutra. Ideologia pode ser entendida como um sistema de ideias, valores e princípios que definem uma determinada visão de mundo,
fundamentando e orientando a forma de agir de uma pessoa ou de um grupo social. Nesse contexto, entende-se ideologia por um conjunto de ideias com a função de orientar a ação de indivíduos ou de um grupo, tendo caráter descritivo, que explica como as coisas são, e caráter normativo, como as coisas deveriam ser. Por que que uma ideologia ela é perigosa? Principalmente quando a gente fala sobre ideologia de gênero. Porque ela passa uma visão de mundo. Como as coisas devem ser, e como fazer isso acontecer. Então a ideologia é perigosa nesses aspectos. A visão crítica, dentro da definição filosófica de ideologia, é a seguinte: a ideologia é considerada como um instrumento de dominação. Olha só. A ideologia é considerada como um instrumento de dominação, sem o uso da força ou opressão física, mas pelo convencimento, pela persuasão ou despersuasão, em busca da alienação da consciência humana. E eu não sei aqui se você consegue perceber que a ideologia de gênero tem tentado manipular a consciência das pessoas mediante um processo persuasivo. Ideologia, instrumento de dominação. Vamos conceituar a palavra gênero para depois a gente chegar na ideologia de gênero. Você já sabe o que é ideologia. É um conjunto de ideias ou algo um conjunto de pensamentos que representam uma minoria, ou então pode ser um instrumento de dominação. Olha o que é que significa gênero. Vê só, antigamente gênero, o termo gênero, era usado como sinônimo de sexo. Gênero masculino, gênero feminino, sexo masculino, sexo feminino, é homem, é mulher, isso é gênero. Homem, mulher, masculino e feminino. Mas houve uma desconstrução em torno dessa palavra. E gênero não é mais sinônimo de sexo. Sexo, dizem alguns, não é? Diz referência ao aspecto biológico, ao órgão genital masculino e feminino, e gênero é uma construção sexual, ou é uma construção social. É como a pessoa se identifica após um contato com a cultura, com a vida e com a sociedade. Tanto é que no dicionário da língua portuguesa, Porto Editora, o verbete gênero traz entre os variados significados da palavra o seguinte conceito: categoria resultante da diferenciação sociocultural e não exclusivamente biológica entre homens e mulheres, que varia consoante a cultura e que influencia o estatuto, o papel social e a identidade sexual de cada indivíduo no seio da comunidade em que se insere. Os dicionários já estão trazendo um novo conceito de gênero. E é aqui que se tenta empurrar a goela abaixo, presta atenção, olha para cá, que se tenta empurrar a goela abaixo a linguagem neutra, né? O todes. Olha, irmão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque eles olham, né, porque dentro da língua portuguesa, o gênero masculino, ele absorve o feminino, aí eles dizem assim, isso é preconceituoso, a nossa gramática é preconceituosa, a língua portuguesa é homofóbica, isso não. Aí querem implementar esse tal de todes. Deus nos guarde de uma nova reforma gramatical para incluir essa linguagem neutra. Isso é um absurdo. O absurdo do discurso é chegar lá. Bom dia a todos, a todas e a todes. Primeiro, dizer todos e todas já é redundância, porque todos engloba todos. Não precisa dizer todas. Agora, dizer todes, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom dia a todos. Porque todas, falar todas é redundância e todos não existe. Atualmente, portanto, gênero passa a não ser mais visto apenas como sinônimo de sexo. Enquanto o sexo é biológico, o gênero é constituído histórica, cultural e socialmente. Absurdo. Isso é um absurdo. Absurdo. Sabe por que isso é absurdo? Porque não existe, cientificamente falando, gene gay.
é XX, XY. Cientificamente falando, não existe o gene homossexual. Não existe. Macho nasce macho, fêmea nasce fêmea. Mas, vamos definir o que é ideologia de gênero? Veja só, a gente viu aqui várias definições e olhe o que está no bojo da definição de ideologia de gênero. A ideologia de gênero defende a total distinção entre gênero e sexo. Ela prega que o gênero do indivíduo é invariavelmente um construto social, não uma determinação natural e biológica. Afirma que o ser humano não nasce macho ou fêmea, nasce apenas uma pessoa de gênero neutro e com o passar do tempo, em contato com a sua cultura, a pessoa vai poder escolher aquilo que realmente deseja ser. Essa ideologia tenta reconfigurar o conceito tradicional de família, como também ataca diretamente as crianças, os adolescentes e os jovens, incentivando-os a ter um comportamento homossexual. É da ideologia de gênero que surge a sexualização, a melhor termo, a erotização das crianças, ainda na fase infantil. Inclusive, a feminista Simone de Beauvoir e seu esposo, o Sartre, né? Eles defendiam a pedofilia, faziam frente à legalização da pedofilia. Vê só, quando você pesquisa na internet e você vê vídeo aí desses movimentos homossexuais, de homens, de marmanjos, seminus, dançando na frente de crianças e mostrando ali, balançando o seu órgão genital, balançando, se mostrando ali. Sabe o que é isso ali? Isso ali não é liberdade de expressão, isso ali é pedofilia. Pedofilia. Mostrar as partes íntimas do corpo para crianças, para pré-adolescentes. Não é liberdade de expressão, não é inclusão, não, isso é pedofilia. Sendo redundante, ousamos dizer que a ideologia de gênero nasceu nas profundezas do inferno, por ter em seu arcabouço um leque muito grande de desconstrução de princípios e tradições, a saber, buscar desconstruir a naturalidade da sexualidade humana, com a falsa alegação de neutralidade do gênero, buscar desconstruir a sexualidade normal, ou seja, a heterossexualidade, buscar desconstruir o pilar mais básico de qualquer sociedade e também um dos pilares do cristianismo, a família, buscar desconstruir os papéis masculinos e femininos de pai e mãe, além de colocar filhos contra estes, suscitando um vil conflito de tradições dentro da família, buscar invalidar as doutrinas bíblicas com um discurso de ódio enrustido em respeito e liberdade, a ideologia de gênero busca a hegemonia de uma minoria em detrimento da maioria, entre outras pautas defendidas pelos ideólogos do gênero, que juntamente com a militância LGBT e partidos de extrema esquerda buscam impor uma nova sociedade. Querem ser revolucionários e as vias que usam são essas. Querem subverter a moral, os princípios do povo brasileiro, que estão fundamentados nos valores judaicos cristãos. Isso é ideologia de gênero. Vai censurar? Não sei. Mas tu assiste aí enquanto tu pode. Vamos para o tópico de número 3. Último tópico, as estratégias utilizadas pela ideologia de gênero para a promoção da causa LGBT. Presta atenção nisso aqui, porque eu vou trazer um texto aqui, colocado pelo Adriel Lemos, um texto americano, que é considerado a Bíblia do movimento homossexual. Dois autores extremamente inteligentes, o Kirks e o Pew. Né? São dois homens formados, dois homens com peso acadêmico, mas são militantes dessa causa. E olhe o que eles escrevem. Qual é a estratégia do movimento LGBT, da ideologia de gênero? Palavras deles. Fale sobre os gays e sobre ser gay o mais alto e com a maior frequência possível. Retrate os gays como vítimas, não como adversários agressivos. Forneça protetores para uma causa justa. Faça os gays parecerem bons. Faça os opositores parecerem maus.
A conversa aberta e franca faz com que o assunto pareça menos furtivo, estranho e pecaminoso, mas acima de tudo normal. Mas acima do normal. A conversa constante cria a impressão de que a opinião pública está pelo menos dividida sobre o assunto e que um segmento considerável aceita ou até mesmo pratica a homossexualidade. Mesmo debates rancorosos entre oponentes e defensores servem ao propósito da dessensibilização, desde que os gays respeitáveis, entre aspas, estejam na frente e no centro para fazer o seu próprio discurso. O principal é falar sobre a homossexualidade, até que a questão se torne completamente cansativa. Você consegue perceber como essa estratégia está em voga? Está em atuação nos nossos dias? Filmes, séries, mídia, artistas, televisão, áudio, música, tudo está contaminado com essa estratégia. Olha o que é que ele diz aqui, na página 2 desse artigo. Vê só. Uma campanha dessensibilizadora de conversas abertas e sustentadas sobre questões homossexuais atingem todos os opositores fanáticos da homossexualidade? É uma pergunta. E ele responde, claro que não. Enquanto a opinião pública é uma fonte primária de valores tradicionais, a autoridade religiosa é a outra. Quando as igrejas conservadoras condenam os gays, só há duas coisas que podemos fazer para confundir a homofobia dos verdadeiros crentes. Porque tem crente que deixou de ser verdadeiro. Até eles já sabem disso. Primeiro, podemos usar conversas para enlamear as águas morais. Isso significa divulgar o apoio aos gays por igrejas mais moderadas, levantando objeções teológicas próprias sobre interpretações conservadoras de ensinamentos bíblicos e expondo o ódio e a inconsistência. Em segundo lugar, podemos minar a autoridade moral das igrejas homofóbicas, retratando-as como remansos antiquados, mal de acordo com os tempos e com as descobertas mais recentes da psicologia. Contra o poderoso impulso da religião institucional, deve-se definir a mais poderosa atração da ciência e opinião pública, o escudo e a espada daquele maldito humanismo secular. Tal aliança profana tem funcionado bem contra igrejas antes e em tópicos como divórcio e aborto, com bastante conversa aberta sobre a prevalência e a aceitabilidade da homossexualidade. Essa aliança pode funcionar novamente aqui. O que é que ele está dizendo aqui? Que lá atrás a igreja não aceitava divórcio e aborto. A igreja de hoje, devido à voga, o uso dessas estratégias, já está aceitando isso. Agora é só uma questão de tempo para se aceitar a homossexualidade. São estratégias que já estão em curso. Você já está aceitando isso, goela abaixo. Tem gente que vai ouvir isso aqui e vai colocar nos comentários, meu Deus, é homofóbico, fascista. Não. Escute. É importante eu deixar isso gravado aqui. É importante. Estou aqui tratando de uma questão de fé. Minha fé, a fé bíblica, a fé cristã, aceita todos os homossexuais. Se um homossexual, escute, entrar em uma igreja, ele vai ser bem recebido. Se ele se arrepender de seus pecados, assim como eu me arrependi dos meus, ele vai ser salvo por Cristo. O que se condena é a prática homossexual. Essa prática é pecaminosa. E se a gente diz que essa prática não é pecaminosa, a gente faz a Bíblia uma mentira. Assim como eu tenho que abandonar a fornicação, o adultério, a prostituição, a pessoa que é tentada com sentimentos homossexuais também deve abandonar essa prática.
E assim essa pessoa vai receber transformação, regeneração e salvação mediante o sacrifício expiatório de Cristo Jesus. É isso que eu estou pregando aqui. Agora, tornar essa prática normal e aceitável, jamais. Jamais. Esse vídeo não é um incentivo. Não é um incentivo à violência, à rejeição. Não é um incentivo a atacar a pessoa do homossexual. De nenhuma maneira. Esse vídeo é uma condenação da prática, baseado na fé cristã. Você está entendendo? Você está entendendo? Vamos prosseguir. Quais são os anseios tenebrosos dos ideólogos de gênero? As intenções deles. Eu vou concluir já, viu? Primeiro, dominação política e ocupação de espaços estratégicos. É isso que está acontecendo. A ocupação de cargos estratégicos faz parte de um contexto utilizado pelos ideólogos de gênero, tendo por objetivo facilitar a implementação da cultura LGBT de forma ampla e sem que haja resistência. É gente, diretor de escola, gente, deputado, senador, para poder não haver resistência na implementação à força contra a vontade da maioria da doutrinação da ideologia de gênero. Quais são as intenções deles? Eles buscam uma sociedade igualitária através de um falso discurso. O discurso é manipulador. Inclusão, igualdade. Não tem nada de respeito, de inclusão e de igualdade nessa militância extrema. Porque se você discorda do pensamento deles, aí tu vai saber o que é respeito e amor por parte deles. Tu vai saber o que é respeito e amor. Discorda para tu ver? Quebra de paradigmas morais através do relativismo. O relativismo moral é outra estratégia dos defensores da ideologia de gênero, a qual visa acabar com toda e qualquer verdade absoluta. Não há princípio moral absoluto, tudo é relativo. Não há mais comportamento eticamente certo ou errado, tudo depende de um ponto de vista. O julgamento moral ou de valores varia conforme diferentes indivíduos, culturas e classes sociais. Eles querem acabar com o certo e errado e tornar a verdade um ponto de vista. Por fim, quais são as intenções desse pessoal aqui? Banalização sexual, erotização precoce e desconstrução do modelo familiar tradicional, através da permissividade, do relativismo e da promiscuidade. Concluindo, meus irmãos, a Bíblia, escute, olhe para mim aqui. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. A palavra de Deus é quem julga toda cultura e não a cultura que julga a palavra de Deus. Portanto, nós concluímos nosso breve estudo hasteando a bandeira das verdades bíblicas. E a primeira e a mais básica e fundamental de todas é a que queremos deixar aqui para você. O antídoto contra a ideologia de gênero é a teologia de Gênesis. Sabe qual é o antídoto para a ideologia de gênero? A teologia de Gênesis. A Bíblia faz uma refutação, a mais básica das refutações a essa ideologia. E também a mais certeira, que atinge o cerne, o coração desse movimento. Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos. Você vê que quando a gente olha para a Bíblia, não dá para 2 homens e 2 mulheres cumprirem o propósito de Deus aqui na criação. Frutificar, multiplicar, encher a terra.
Aí ele diz: sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. A Bíblia é taxativa ao afirmar que Deus criou homem e mulher, ou seja, sexo masculino e feminino, macho e fêmea respectivamente, sendo tal verdade, lá de Gênesis, confirmada pelo Senhor Jesus Cristo, conforme registra o Novo Testamento, Mateus 19:4. Ele, Jesus, porém respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E é válido, irmãos, dizer aqui que, preste atenção, a ideologia de gênero é refutada não só pela Bíblia, mas também pela ciência. Cientificamente falando, disse e repito, não existe gene homossexual. Macho e fêmea. XY, XX. Amém. Eu penso que essa aula tenha lhe ajudado aí. Ficou um pouquinho maior do que as demais. Os irmãos me suportem. Qualquer dúvida, estamos à disposição dos alunos assinantes da ferramenta EBD lá na plataforma. Te desejo um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola dominical. Não se esqueça, abra a jaula.